Então, mais uma vez, aqui quem vos fala, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz, no Guarujá, no Perequê. Vamos à palavra de Deus, aquilo que Deus colocou ao meu coração neste domingo. Nós estamos passando no cenário político mundial e tudo mais. Nós vamos comentar sobre tudo isso neste vídeo agora, ao vivo, amém? Baseado na palavra de Deus, amém? Existem muitas pessoas aí levantando, boatos, levantando aí teorias, muitas vezes aí da conspiração, entre outras, e nós vamos falar a respeito daquilo que está na Bíblia Sagrada, amém? Nós vamos pautar tudo aqui em cima da Bíblia, amém? Eu como um apóstolo, alguém que fui chamado para trazer aí a correção, trazer aí a palavra de Deus para as nações, estar aí implantando os fundamentos, de Cristo Jesus, os fundamentos da palavra de Deus, os fundamentos dos ministérios instituídos por Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós estamos aqui para falar a respeito do cenário político mundial e do que está acontecendo, para que você, aí da sua casa, não se sinta perdido, não é? Porque, infelizmente, muitas igrejas fecharam, muitas igrejas foram paralisadas, muitos pastores, muitos líderes acabaram aí se submetendo a falsas autoridades, amém? Autoridades que não vêm de Deus, autoridades que não são de Cristo Jesus. Em Jeremias 14, veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. E envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça até aqui. Meus irmãos, aqui esta profecia que Jeremias estava falando para o povo de Israel, ou seja, o povo cristão, narra bem especificamente aquilo que a Igreja de Cristo Jesus está passando neste exato momento no mundo e no Brasil. Especificamente, principalmente, aqui também na região do estado de São Paulo. Amém? Por quê? Porque, infelizmente, nós temos um governante que ele, de uma forma, através de repressão, através da ditadura, vamos dizer assim, a ditadura, um homem quando ele é ditador, ele determina certas ordens que vão contra a Constituição Federal, que vão contra a moral, vão contra aquilo que o ser humano instituiu como norma, como regra, não é? Se usando disso, ele decretou algumas medidas extremas, a qual todos nós já sabemos. Eu estou só narrando os fatos para que você possa se contextualizar aquilo que está acontecendo. E aqui nesta palavra é bem claro, dizendo que o quê? Dizendo que os ilustres, ou seja, as pessoas da terra, sejam os pastores, sejam os ímpios, sejam os cristãos, vinham para tentar conseguir achar água, amém? E não conseguiam, amém? E é o que está acontecendo. As igrejas, infelizmente, paralisadas, fechadas, as ovelhas que estavam ali debaixo dessa cobertura espiritual de Jesus Cristo de Nazaré, aonde Jesus utilizava-se dos apóstolos, dos pastores, para estarem aí trazendo a palavra de Deus, para estarem trazendo a água, porque nós sabemos que a Bíblia, ela fala através de parábolas, através de simbolismos, de simbologia, e a água nós sabemos que significa a palavra de Deus, não é? Então muitas pessoas têm tentado encontrar a palavra de Deus, tentado encontrar a água, tentado ir à igreja, estão dando com a cara na porta, amém? Estão encontrando a porta fechada. Por quê? Porque, infelizmente, a Igreja de Cristo, nesses últimos tempos, nesse tempo que nós estamos passando de dores de parto, amém? Que está se aproximando o fim, está se aproximando aí o tempo onde o anticristo será revelado, aonde a besta, junto com o falso profeta, irão governar o mundo, não é? Infelizmente, a igreja se posicionou de uma forma covarde, de uma forma
não discernindo os tempos e as estações, não discernindo a maldade atrás destas ordens, dessas ordenanças, né? Com sofismas na mente, não é? Com a mente cauterizada, como diz as Escrituras, não é? Acreditando que toda a autoridade é constituída por Deus, mesmo que essa autoridade vá contra a Constituição Federal, mesmo que essa autoridade vá contra os princípios cristãos, não é? E obedecendo assim, seja por obediência falsa, amém, errada, ou seja até mesmo por medo da perseguição, medo de multas, medo de dívidas, né, fechando as suas igrejas. Né? Então nós vemos aqui que esta profecia que serviu no passado, amém, para ocasiões de perseguição, ocasiões onde a igreja havia pecado, não é? Se torna novamente algo atual, algo real que nós estamos passando e vivenciando, não é? Porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. Nós vemos aí, amém, pessoas abandonando seus filhos, né? Porque não tem como sustentar suas famílias devido a essa represária, devido a essa perseguição. Nós sabemos que a violência aumentou muito, nós vimos aí vídeos, pessoas aí invadindo mercados, né? Pessoas sendo presas. Né? Meus amados irmãos, qual é o maior pecado do mundo na atualidade? Vamos trazer aqui a existência, trazer aqui à tona. O porquê que o homem, o ser humano, a maioria dos homens, a maioria do ser humano corre atrás do dinheiro, corre atrás de uma boa vida, corre atrás de recursos financeiros, não é? Vivem uma vida muitas vezes aí capitalista ao extremo, não é? Acabando com as suas vidas, com a sua saúde, por causa que eles querem ter cada vez mais dinheiro, cada vez mais posses, amém? Mas e por que isso? Por causa do sexo, amém? O homem, o maior pecado do homem é a imoralidade sexual. O homem, ele faz de tudo para conquistar a mulher, para conquistar quem ele deseja, para conquistar seja uma esposa, seja uma garota bonita, seja sexo. Nós sabemos que se você analisar a cultura, né, você vê o que é cantado nos funks, não é? Sobre a prostituição, sobre senta, 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 não é? Não vou falar aqui porque eu sou um apóstolo, um homem religioso, não posso falar aqui palavrão, falar coisas erradas, mas você sabe que estas músicas fazem apologia ao sexo, não é? E isso vem vindo desde a antiguidade, não é? Isso vem vindo desde muito antes de Cristo Jesus, Sodoma e Gomorra, não é? Ali aqueles rituais. O que você acha que era cantado nas músicas, não é? Ao longo aí dos séculos, vem piorando a maldade através da cultura, através da música, né? E você vê aí o que passa nos videoclipes destes cantores. Eu não estou falando de funk, eu estou falando de toda a música. Você vê no MPB falando sobre isso, você vê o funk falando sobre isso, você vê o rock falando sobre isso, não é? Você vê aí grandes bandas famosas como Charlie Brown Jr., né, que já nem existem mais, entre outras, não é? Raul Seixas, e tantas outras músicas fazendo apologia ao sexo, não é? À prostituição, não é? Então este é um dos maiores pecados. Você vê nos videoclipes aquelas mulheres lindas dançando em seus carrões, não é? Indo para a praia, curtindo adoidado, indo para festas badaladas, não é? Então, ou seja, o que o mercado financeiro, não é? O que o capitalismo, o que o ser humano ele vende o sexo, seja ele dentro de um relacionamento entre homem e mulher. Agora, infelizmente, por causa da maior imoralidade entre homem com homem, mulher com mulher, ou seja, uma prostituição, seja através da pedofilia, não é? Desejo sexual por crianças, seja através de incestos, né? Pessoas que fazem sexo entre familiares, seja a suruba, não é? O bacanal, vamos dizer assim, o swing, né? O aumento das casas de swing e de todo o resto que você tem visto aí acontecendo. Então, esta entidade, Baal Peor, amém, na antiguidade, ela foi justamente isso. Infelizmente, a igreja, naquela época, como começou tudo isso? Peor era um local, uma região, amém? Aonde ali os cristãos acabaram se deixando levar a este demônio, amém? E como isso começou? Começou ali através de Balaão.
Amém? Começou ali através, aonde ali um governante da época queria amaldiçoar o povo de Israel, amém? E tentou ali contratar um profeta de Deus para esse profeta se prostituir e amaldiçoar o povo de Israel. E o profeta, como era um profeta de Deus, ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Então o que ele fez? Ele sugeriu a esse governante da época que fizesse o povo pecar, através do pecado sexual. E aí ele sugeriu que pegasse moças da vida, vamos dizer assim, e que se colocasse ali no arraial, se colocasse ali entre as pessoas, os judeus, entre os israelitas, entre os cristãos daquela época, vamos dizer assim, trazendo para a atualidade, para que aquele povo se prostituísse. E com aquela prostituição, então automaticamente a maldição de Deus viria sobre o povo de Deus e sobre o resto do mundo. Amém? Porque o povo de Israel só seria amaldiçoado se ele pecasse. E não porque alguém queria amaldiçoar. Então nós vemos que, por causa que isso aconteceu, amém? É o que está descrito aqui no Salmo de número 106. Por causa que isso aconteceu, foi o que veio sobre o povo naquela época. Amém? Olha aqui, ó. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração. Quando que essa peste, que veio sobre o povo naquela época, que morreu mais de 24 mil pessoas naquela época, parou quando um líder religioso da época, um sacerdote, Finéias, que viu ali um homem de Deus levando uma mulher de outro povo, amém? Uma mulher incircuncisa, uma mulher que não era cristão, para dentro do arraial, para dentro de casa, para dentro da igreja, e se prostituiu com ela. Quando ele viu isso, esse sacerdote, a palavra de Deus diz que ele foi, e ele atravessou uma lança entre o ventre dos dois, ele matou os dois que estavam em pecado sexual, amém? E por causa disso, a praga cessou. Então, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês, líderes religiosos, o que eu tenho para dizer para vocês, governantes do mundo, amém? Como apóstolo de Cristo Jesus, é que esse sistema capitalista que promove a sensualidade, a sexualidade, né, a ideologia de gênero, não é? A prostituição, a imoralidade, a lascívia, a promiscuidade, a prostituição tem que acabar. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados sexuais. Amém? Grandes líderes, sejam prefeitos, sejam governantes, você pode ter certeza que estavam também em pecados sexuais. Amém? Sejam traindo as suas esposas, sejam pecando aí porque não conhecem a Deus, porque são ímpios, amém? Dormindo cada dia com uma mulher como se isso fosse normal, sendo que a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos pecar, nós não podemos ter várias esposas, nós devemos ter uma única mulher depois do casamento, amém? Então, meus irmãos, para cessar esta epidemia, para cessar esta praga, uma das primeiras coisas que tem que haver é o arrependimento na área sexual. Quando o sacerdote aplacou a ira de Deus, quando o sacerdote tirou do meio da igreja, tirou do meio do templo, tirou do meio do arraial o pecado sexual. Então eu, como apóstolo de Jesus Cristo de Nazaré, faço um apelo para vocês, líderes mundiais, sejam presidentes, sejam governantes, sejam ministros, líderes religiosos de outras religiões que fazem rituais, né, a sensualidade, a prostituição, a promiscuidade, vocês que estão em pecado sexual, então entendam que isso tudo é consequência do pecado sexual da nação. Isso, e nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, até mesmo quem não é cristão, os ímpios, a música, a sensualidade, ela é pregada através do louvor, através do funk, através do rock, através do MPB, através do samba, né? Apologia ao sexo, aquilo que é errado. Então, se você na sua casa estiver em pecado sexual, peço que você se arrependa do pecado sexual, peço que você convença os teus familiares, as pessoas que você sabe que está em pecado sexual, que venha se arrepender,
venha confessar o seu pecado, venha pedir perdão a Deus. Para que isso tudo tem a ver também, lógico, com a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Porque por que o homem, como eu disse, ele quer tanto dinheiro, ele quer abrir empresas, ele quer construir mansões, ele quer ter o carro famoso, ele quer, sabe, se vestir bem. Por quê? Por causa que ele quer o sexo, ele quer a mulher que ele quer ficar com a mulher que ele deseja, com a mulher que é o estereótipo de beleza, né, a modelo ou a gostosona, né? Você viu aí recentemente programas de televisão, né, a maioria deles fazendo apologia ao sexo, como Pânico na TV, como tantos outros programas, né, com auditório, com mulheres seminuas dançando. Aí as pessoas falam, não, o pastor, o apóstolo, a igreja, ela exagera, não é? Mas não, meus irmãos, o mundo espiritual ele é bem claro, e se você ver, você vai perceber tudo isso. Amém? E falando um pouco mais a respeito deste demônio, deste principado e desta potestade, quem foi Baal, não é? Quem é Baal? Amém? A tradução em hebraico do nome Baal significa Senhor, possuidor, Lorde, significa também esposo. Amém? Ou seja, meus irmãos, né, o ser humano, infelizmente, ele faz um culto ao possuir, não é? Através do capitalismo, através do materialismo, não é? O ser humano ele deixou de lado a essência da vida, ele deixou de lado aquilo que importa, que é a família, que é o sorriso da sua filha, do seu filho, o brincar com os seus filhos, o ver os seus filhos crescer, né? O estar ali num domingo à tarde ceando com a família. O que nós vemos é pessoas brigando na família, gritando na família uns com os outros, não é? Sendo orgulhosos, não querendo respeitar o pai, respeitar a mãe, o irmão, o tio, né? As pessoas brigando umas com as outras, né? Deixando a essência, a saúde, os valores cristãos de lado e indo para a prostituição, indo para o possuir as coisas, né? A troca de valores, quem possui mais é melhor. Se eu possuo um barco, eu sou melhor do que aquele que não possui. Se eu possuo um carro do ano, eu sou melhor do que aquele que não possui. Se eu tenho uma mansão, eu sou melhor do que aquele que não possui, né? Então, seja, Baal Peor é a adoração ao desejo de possuir as coisas, seja para poder ter a realização sexual, não é? Porque no final tudo termina nisso, né? É o cara que compra o carro do ano é porque ele quer ficar com aquela menininha gatinha, porque ele quer chamar a atenção daquela menina, porque ele quer fazer sexo, porque ele quer se sentir ali bonzão e ter o desejo sexual ali satisfeito, atendido, né? Se ele quer uma mansão, você vê aí nos videoclipes, você vê nos comerciais, você vê na televisão, você vê na mídia, você vê nos jornais, você vê nas revistas. O que movimenta este mundo capitalista, não é? O que movimenta tudo isso? O que movimenta tudo isso é o amor ao sexo, o amor à prostituição, à pornografia, não é? Ao pecado, tá? Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, por causa da adoração a esse demônio, né? Você viu aí quando que veio no Brasil, quando que chegou no Brasil o coronavírus? Depois do carnaval. O que é o carnaval? É a festa do sexo, a festa da carne, a festa do pecado, não é? Conduzido por quem? Por quem tinha acabado de cometer pecado sexual, João Dória, não é? Que foi envolvido aí, teve vídeos na internet divulgados dele ali com prostitutas, se não acredito eu que foi o que falaram, nem assisti, nem vi, mas o comentário que chegou aos meus ouvidos, e que eu sei que é verídico, não é? Então, ou seja, traindo a esposa, não é? Agora, fortalecendo aí um interesse de derrubar o governo Bolsonaro, derrubar o governo através da economia, através do fechamento dos comércios. Para quê? Por síndrome de posse, de poder, por querer possuir cada vez mais, para querer ser o presidente, para querer ser o homem mais importante do Brasil, não é? Para querer ter mais dinheiro, mais recursos, mais poder. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que entender isso, que nossa guerra, nossa luta é contra essa falsa adoração. Nós temos que adorar somente a Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos que existe aí rituais de outras religiões que fazem isso, né? Vamos dizer assim, tenha o seu amor de volta em 3 dias, não é?
façam aqui um sacrifício com animais ou com algumas coisas, uma simpatia, alguma coisa para você ter a mulher, a pessoa que você quer, ou para você ter dinheiro, não é? Então tudo isso, a falsa adoração a falsos deuses, é o que está trazendo o pecado da imoralidade, da prostituição, o pecado, a adoração a Baal Peor, que traz sobre nós, infelizmente, esta epidemia, este coronavírus, essa doença, este juízo de Deus sobre o povo, tanto cristão quanto não cristão. Tá? Eu vou exemplificar ainda aqui um pouco mais. Tá? Quem foi Finéias, esse sacerdote que matou ali, né, uma pessoa que estava em pecado sexual, e aí cessou a praga. Né? Finéias em hebraico significa boca de bronze. Ou seja, um sacerdote que não tinha medo de dizer a verdade. Amém? Então, assim, Finéias, aquele que tinha boca de bronze, ou seja, não tinha medo de falar o que era a verdade, que fazia uma adoração verdadeira e genuína a Deus. Amém? Ele sabia, e ele era filho de Deus, que é o socorro. Então ele sabia que Deus iria socorrer aquela nação se ele fizesse o que era certo, se ele extirpasse do meio da nação o pecado sexual. Né? E ele era neto de quem? De Arão. E Arão em hebraico significa monte forte, significa aquele que traz luz. Então Finéias ali, ele estava vindo como um mensageiro de luz, como um mensageiro para trazer a revelação de Deus. Ele estava vindo como um monte forte. Amém? Para derrubar quem? Para matar quem? O pecado sexual, através de quem? Através da vida de Zinri, que foi Zinri que trouxe o pecado sexual para dentro da tenda. E Zinri em hebraico significa cantar. Cantar louvores, fazer música. Ou seja, Zinri era um levita. Zinri era alguém que tinha sido chamado para trazer louvores a Deus, para trazer a essência da verdadeira adoração ao Senhor. Mas Zinri, infelizmente, ele se deitou com Cosbe, que era uma moça, que era de outro povo. Por isso veio o pecado sexual. E Cosbe era, em hebraico significa enganosa, falsa, fraudulenta e mentira. E, infelizmente, o que nós vemos aí, infelizmente, muitos falsos profetas, muitos levitas adorando a Baal, muitos levitas fazendo músicas que não trazem a Jesus, não trazem a presença de Deus. Nós temos visto muitas pessoas aí, levitas, se colocando no lugar de apóstolos, se colocando no lugar de pastores, querendo ali conduzir o povo, querendo exortar, amém? Sendo levada por um espírito, sim, de Jezabel, de manipulação, de controle, de sensualidade, que quer tomar o lugar do profético, quer tomar o lugar do apóstolo, quer tomar o lugar do pastor, sendo que é somente um levita, para fazer música de adoração genuína a Deus, e não cobrar por isso, não cobrar para ir pregar nas igrejas, não cobrar para ir trazer o louvor às igrejas. Amém? Então esse recado é para você. Amém? Não, se corrompeu através dos louvores, fazendo músicas para Baal, fazendo músicas que trazem a sensualidade, que trazem, infelizmente, aí o amor ao dinheiro, o amor ao eu, o amor à realização de sonhos, o amor à conquista, o amor a dar certo nessa terra, sendo que, na verdade, o que tinha que estar sendo pregado através dessas suas músicas era a adoração somente a Deus, adoração a Jesus, trazendo a presença de Deus, e nunca se levantando contra um pastor, contra um apóstolo, ou querendo se colocar como Jezabel no lugar de um apóstolo, de um pastor, para corrigir, para trazer o achismo, aquilo que você acha que é, mas não é. Amém? Jesus trazendo aqui esta palavra profética para que as pessoas venham a se arrepender, essa palavra apostólica para as nações, para os governantes, para os líderes religiosos, amém? Que se arrependam dos seus pecados sexuais, das suas prostituições. E quando eu digo prostituição, também estou falando de prostituição ministerial. Amém? Aonde, se você é chamado para fazer música, faça música para Deus com excelência. Não músicas que venham a trazer a sensualidade. Se você não é cristão, você é ímpio, pare de fazer músicas que falam de sexo, façam músicas de amor, como o Roberto Carlos fazia, como tantas outras pessoas do MPB faziam, músicas boas de qualidade. Parem de fazer adoração demoníaca através da sensualidade para outras pessoas. Por que você acha que o mundo está neste pecado que está? Por causa que foi se flexibilizando, não é? No passado, não podia fazer música assim. Aí chamaram de ditadura, não é? No passado, não podia se fumar maconha, usar drogas assim abertamente nas ruas, como está hoje em dia.
Aí chamaram de ditadura. A imprensa não podia publicar o que queria, porque às vezes publicava o quê? Algo contrário contra o governo, algo para derrubar o governo, como a Globo está fazendo aí, tentando derrubar o Jair Messias Bolsonaro. E como eu estava explicando para vocês, amém, meus irmãos? Aconteceu no passado algo que está acontecendo hoje, e nós temos que nos atentar. Hoje, em 1964, houve um golpe, que a mídia, a imprensa chama de golpe, mas os governantes da época, as pessoas que fizeram isso, chamam de revolução. Em quem acreditar? Na mídia? Nos atores e nos músicos perseguidos? Ou naqueles que fizeram essa revolução para evitar que o comunismo tomasse conta do Brasil, do socialismo? Por quê? Como que aconteceu isso, essa revolução de 1964? Você vê ali que um presidente renunciou, o vice era para assumir, e esse vice estava na China, em viagem oficial. Os militares, junto com outras pessoas, se juntaram para não deixar este, que deveria tomar o cargo, se tornasse presidente. Por quê? Com medo de ele trazer a China, o governo chinês, para o Brasil, o socialismo, o comunismo, enfim. Então, para defender o capitalismo, e nós sabemos que a CIA estava envolvida nisso na época, os Estados Unidos estavam envolvidos com isso na época, porque nós sabemos que quem governa, né, esse continente aqui, a maior potência é os Estados Unidos. Na época, ela, com medo da China também dominar o Brasil, interveio através da CIA para que isso tudo não acontecesse. Então, essa revolução veio, tudo isso, justamente para parar com essa questão. Amém? Do avanço do socialismo, do comunismo através da China no Brasil. E aí então se instituiu os atos institucionais. O ato institucional número 1, número 2, número 3 e o número 5, que é o AI-5, pedindo que venham aqui o AI-5. Novamente, nós estamos vivendo um ataque silencioso do comunismo e do socialismo. E que a China está comprando muitos estatais, muitas coisas pelo Brasil, pelo mundo, na África, que João Dória também estava envolvido com isso, porque abriu um escritório na China e porque também se conversou com vários chineses, governantes, fez alguns pactos, ajudou na compra de emissoras e de outras coisas aqui no Brasil? Sim. Então nós não sabemos até que ponto a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos para falar com o Donald Trump, e agora, através da ONU, através dessa organização do Reino Unido e todas essas coisas, se não está sendo mobilizado já sutilmente para se novamente haver uma revolução de novo para impedir novamente que o avanço do comunismo e do socialismo no Brasil e neste continente. A questão é que o que está por trás de tudo isso, é isso que nós temos que entender através da Bíblia Sagrada, meus irmãos. A palavra de Deus não diz que nos últimos dias, no final dos tempos, que o amor de muitos se esfriaria, que haveria perseguição aos cristãos, que o anticristo reinaria, ou seja, que haveria um único governante sobre todo o mundo, e ele seria o anticristo, uma organização mundial, uma ordem mundial, como alguns aí chamam e falam sobre essa conspiração. Só que tudo isso está sendo narrado na Bíblia. Amém? Se diz que um falso profeta irá preparar o caminho do anticristo, irá apoiar o anticristo. E nós vemos, infelizmente, aí as religiões tentando se unir. Nós vemos aí o Papa, juntamente com o budismo, juntamente com o espiritismo, juntamente com outras religiões, tentando se fundir, fazendo reuniões em prol do ecumenismo. Não é? Ou seja, para tentar instituir talvez uma religião única, universal, um único profeta que conduza todas essas religiões, que abrirá o caminho talvez para o anticristo, não é? Que será um político, que virá através de uma eleição aí, seja dos Illuminatis, como dizem por aí, seja das famílias ricas, que dominam o poder, que dominam tudo, que dominam todos, que dominam o capitalismo, que dominam as maiores empresas, que dominam a economia, não é? Que detém o maior patrimônio mundial,
que tem muito poder para dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E a Bíblia narra que no fim dos tempos a quarta parte da terra morrerá. Será estipada a quarta parte. Será que essa quarta parte será estipada? Não vai ser por causa de uma doença? De uma doença criada em laboratório? Por essas organizações que querem tirar uma parte da população? Você sabe que já existem aí relatos que existem memoriais, existe um monumento aí que diz lá regras de como preservar o planeta Terra, não é? E lá uma delas é o quê? Matando parte da população. Então a gente não sabe, meus irmãos, até que ponto o fim dos tempos está próximo, até que ponto o cumprimento dessas escrituras, onde virá um anticristo, aonde terá um falso profeta que irá preparar o caminho. Como que era o culto a Baal? Eram levantadas imagens, aonde ali haviam incenso queimado, sacrifício de crianças, não é? Ou seja, o aborto. O aborto é o quê? Sacrifício de criança. O que estava agora no Supremo Tribunal tentando ser aprovado na surdina. Aquelas crianças que nasceram com problemas no cérebro poderem ser sacrificadas, poderem ser mortas. Veja como é uma luta espiritual na nossa nação. Se isso for aprovado, não vai piorar essa epidemia, essa pandemia, o juízo de Deus sobre as nossas vidas? O culto a Baal era o que? Sacrifício de crianças. E o que está sendo aí tentado ser aprovado no Supremo Tribunal aí, no Congresso, não é justamente isso? Não é justamente esta questão de sacrificar crianças, de matar através do aborto crianças? Eles dançavam em torno do altar. Enfim, meus irmãos, quem era este povo que iniciou o culto a Baal? Foram os fenícios. Amém? Foram os fenícios que iniciaram este culto a Baal. E, infelizmente, nós acabamos sendo contaminados ao longo das gerações em relação a isso. Vamos falar um pouco a respeito da Fenícia, aonde surgiu essa adoração a Baal. Quem eram eles? Eles eram uma cultura comercial marítima. Como eu disse, eles ficavam na região ali de Tiro. As pregações anteriores que eu preguei aqui a respeito de vocês, que estavam lá em Ezequiel, a respeito da profecia contra Tiro, contra Sidom, amém? Os mercadores, aqueles que dominavam o comércio, os governantes, os príncipes, aqueles que tinham ali, através ali do comércio, o domínio das outras nações, não é? Então estas pessoas, infelizmente, que fazem adoração ao dinheiro, fazem adoração ao sexo, amém? É o que está trazendo o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Eles ficavam nessa região, amém? Então é preciso que nós venhamos a entender tudo isso para nós lutarmos contra essa epidemia de uma forma correta. Como eu disse, quando que cessou a praga sobre Israel? Já tinha morrido 24 mil pessoas por causa dessa peste, dessa epidemia, dessa pandemia em Israel. Quando que foi cessar? Quando Finéias se levantou e matou aqueles que estavam se prostituindo dentro da casa de Deus, junto com os pecados sexuais. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. E andaram errantes, não se saciaram. Feri vocês, as vinhas de vocês, trouxe a peste sobre vocês. Deus falando aqui que por causa do pecado do povo, que estava em pecado sexual, pecado de amor ao dinheiro, amor ao capitalismo, deixando de lado a família, as essências, a moral, veio todo esse pecado sobre a nação, sobre o mundo. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito.
Os vossos jovens matei a espada e os vossos cavalos deixei levar presos. Ou seja, veio a peste, veio o coronavírus, começou a matar as pessoas, tirou os cavalos, que era o que? A força do comércio, levou preso, pessoas sendo presas porque querem continuar trabalhando. Porém não se converteram a Deus. Subverteu Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, não se converteram a Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, de que nós precisamos nos arrepender, porque tudo isso que está vindo sobre as nossas vidas é consequência já do juízo de Deus, da aproximação dos fins dos tempos. E Ezequiel 7 diz: depois veio a mim a palavra do Senhor. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti as tuas abominações. Ou seja, tudo isso que está acontecendo é fruto da consequência do pecado das nações, do pecado sexual, do pecado da imoralidade, do amor ao dinheiro, do capitalismo excessivo. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor: o mal vem. Agora, depressa, derramarei o meu furor, e não pouparei o meu olho. Eis que um dia vem a ruína. Por quê? Porque reverdeceu a soberba. Homens não dispostos a reconhecer os seus erros por causa do orgulho. Filho do homem, fale aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu altalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. O que significa, meus irmãos? Eu venho aqui hoje como um atalaia. Eu venho aqui hoje como um profeta. Eu venho aqui hoje como um apóstolo de Cristo Jesus, a avisar vocês, tocar a trombeta, que este mal que está vindo sobre a humanidade é por causa que estamos chegando próximos do fim dos tempos, por causa do amor a Baal Peor, por causa do amor à sensualidade, à prostituição, ao dinheiro, à lascívia, à imoralidade. E isso gerou uma consequência, um juízo que vem primeiro contra a igreja, depois contra a humanidade. E que nós precisamos todos nos arrepender, porque se nós não ouvirmos aqui este apelo, e os governantes, os presbíteros, os diáconos, os apóstolos, os levitas e todas as outras pessoas, os líderes religiosos, os líderes políticos, não se arrependerem dos seus pecados, não haverá perdão de pecados, e então não adiantará de nada este apelo, as pessoas continuarão morrendo e irão para o inferno. Neste momento, eu como apóstolo de Cristo, venho convidar você ao arrependimento, através do que está em 1 Reis, que diz o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. Fica aqui o meu apelo, apóstolo Gustavo Reis, da Igreja Luz. Em nome de Cristo Jesus, eu peço a você, compartilhe